Shalom, shalom, ouvintes, amigos da Sinagoga Kehillat Shem em Israel. Hoje apresentamos a Parashá Behá Alotechá, ou seja, a porção da Torá denominada Behá Alotechá, que é a 36ª do ano de 5.784. Essa Parashá é a terceira do livro de Bamidbar, ou seja, livro aqui popularmente conhecido como Números. A Parashá Behá Alotechá se encontra em Bamidbar, Números capítulo 8, verso 1, e vai até o capítulo 12, versículo 16. Como de costume, vamos a uma breve introdução sobre a Parashá de hoje, Behá Alotechá. A Parashá Behá Alotechá inicia-se com uma breve discussão sobre o acendimento diário, ou seja, cotidiano, da menorá de ouro, do candelabro de 7 braços, do tabernáculo, ou seja, do Mishkan, seguida por uma descrição do ritual de especificação, de definição dos Levim, ou seja, dos levitas. A Torá então descreve a celebração de Pessach no segundo ano no deserto, completada com a elevação do Korban de Pessach. Aqueles que estão impuros na data regular de Pessach e, portanto, incapazes de participar na oferenda, são ordenados a celebrar Pesach Sheni, uma celebração similar a Pesach, realizada um mês mais tarde, quando o cordeiro pascal é comido com matzá e ervas amargas. Essa matzá citada aqui é o pão não levedado, a massa não levedada. Após mencionar a nuvem e o fogo que pairavam alternadamente sobre o Mishkan, sobre o tabernáculo, a Torá descreve o procedimento padrão pelo qual os filhos de Israel levantavam acampamento para continuar suas viagens pelo deserto. Logo após deixar o Monte Sinai, o Har Sinai, e viajar até o deserto de Paran, o povo começa uma série de amargas reclamações. Encorajados pelo Erev Hav, que era a múltipla mistura de povos que juntou-se ao povo de Israel na saída do Mitzrayim, os filhos de Israel ficaram insatisfeitos com o man, ou seja, o maná, a sua miraculosa porção diária de pão celestial, ou seja, eles ficaram insatisfeitos. Quando Moshe começa a ficar receoso, o Eterno ordena-lhe que selecione 70 anciãos para compor o Sanhedrin, ou seja, o Sinédrio, a corte que o ajudaria a liderar a nação. Quase imediatamente, dois dos membros recém-eleitos anunciam uma profecia no acampamento. Deus então envia um enorme bando de codornas que o povo junta para comer. Aqueles que haviam reclamado da falta de alimentos comem demais e morrem durante esse fato sobrenatural. A porção então conclui com Miriam falando Lashon Hará, ou seja, maledicência, e a Haron, ou seja, Arão, sobre seu irmão Moshe. Ela é punida pelo Eterno com Tzaraat, traduzida aqui vulgarmente como lepra, e fica de quarentena fora do acampamento por 7 dias. Então, amigos, essa foi uma breve contextualização da Parashá Behá Alotechá. Vamos agora à primeira parte do nosso estudo, denominada Acendendo a Lâmpada. A gente acabou de ler o contexto específico da Parashá Behá Alotechá, mas será que existe um panorama geral? Uma base conceitual por trás da Parashá Behá Alotechá? Uma base conceitual por trás de todas as parashot, ou seja, uma base por trás de todas as porções da Torá? Sim, existe. O eterno Deus de Israel, lá no início, lá na Parashá Bereshit, ou seja, a Parashá de Gênesis, a primeira porção da Torá, e também nas demais literaturas hebraicas e textos rabínicos subsequentes, estabeleceu o seguinte: de acordo com o Midrash, antes de criar o universo, o Eterno construiu 7 conceitos que permeiam todo o Tanar, toda a Escritura. O primeiro conceito é a Torá, a lei divina, os mandamentos. Afinal, o mundo foi criado somente com o propósito de estudar a Torá, os mandamentos e cumprir os seus ditames. Segundo conceito, a Teshuvá, que significa retorno, arrependimento, conversão ao Eterno. A Teshuvá foi concebida para manter sua existência, ou seja, um mundo sem Teshuvá, sem retorno ao Eterno, sem arrependimento, sem conversão, pereceria de maneira inevitável diante do juízo do Eterno, ou seja, aos olhos do Eterno. Terceiro conceito, Gan Eden, o local que é denominado vulgarmente como paraíso. O Gan Eden foi concebido a fim de assegurar um benefício para os íntegros.
Quarto conceito, Gehinnom, local de sofrimento e penitência, vulgarmente conhecido aqui como inferno. O Gehinnom, local de penitência, foi concebido a fim de dar castigo ao malvado. Quinto conceito, Kisser HaKavod, o trono de glória, foi concebido antes do universo, a fim de manifestar a Kavod, ou seja, a glória do Eterno. Sexto conceito, Beit HaMikdash, o lugar onde a Shekhinah, ou seja, a presença divina, repousava permanentemente. Portanto, o conceito de Beit HaMikdash, ou seja, casa definida, o templo sagrado, foi concebida como uma condição para a criação. E sétimo conceito, o nome do Mashiach. O objetivo final da humanidade é chegar aos dias do Mashiach, do Messias. Portanto, o nome do Mashiach devia ser formulado antes mesmo da criação, conforme aludido em Mishlei Provérbios, capítulo 8, e também temos como referência o El Midrash Disse, e também atestado nos comentários do Humash Gutnik, da editora Mayanot, na página 5, onde a gente lê o comentário do trecho Por que Deus criou a luz. Essas 7 criações, esses 7 conceitos em particular, são vitais para a humanidade, e então foram concebidas antes da criação. Conforme diz o Eterno em Yeshayahu, Isaías, capítulo 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a Shalom e crio o mal, o adverso. Eu, o Eterno, faço absolutamente tudo. Observemos, amigos, que esse versículo em Yeshayahu, Isaías 45, 7, diz que o Eterno faz absolutamente tudo. Ele cria todas as coisas. Ele não cria uma parte menor ou uma parte maior das coisas. Ele não cria algumas coisas. O versículo é claro, ele diz todas as coisas. Então todos nós, todos os dias, temos que pedir ao Eterno para ele expandir nossa consciência nessa área. Ou seja, no reconhecimento do real alcance da soberania divina. Somente assim a nossa vida será transformada para algo melhor. Ao invés de ficarmos acreditando que estamos no controle de algo, que o mundo está no controle de alguém que não seja o Eterno, de um grupo de poderosos, que o mundo está na mão dos seres danificadores, que o mundo está na mão da inteligência artificial, ao invés de acharmos que esses elementos mandam em algo, que possamos reconhecer o real alcance da soberania divina. Vamos agora aos comentários do Humash da editora Sefer, ou seja, o Humash Torá de Moshe na página 411, que vai trazer um comentário, uma elucidação sobre um trecho específico da Parashá Behalotecha. Assim diz o comentário do Humash da editora Sefer, Torá de Moshe, sobre o capítulo de Bamidbar, Números capítulo 8, verso 2. Quando acenderes as lâmpadas, o Eterno nosso Deus, que não precisa de luz, ordena ao irmão de Moshe, ou seja, a Aharon, acender as lâmpadas do candelabro, da menorá, pois ele, o Eterno, quer, segundo o Midrash, que o povo de Israel considerem a luz que brilha no Mishkan, no tabernáculo, como a tocha da verdade e da justiça que deve iluminar o mundo. A Shalom e a tranquilidade reinam no universo quando os corações são iluminados. A Torá faz do dia o símbolo da lucidez, do ímpeto do espírito e da serenidade da consciência humana, e da noite torna um símbolo de trevas do espírito e turvação do coração, e também, conforme sabemos, da galut, do exílio. As 7 lâmpadas do candelabro representam os 7 dias da semana, e Arão devia acendê-las todas elas, pois não há um só dia que não necessite de luz para reinar a vitória da lei divina, dos mandamentos, da moral, continuamente sobre o obscurantismo. Quando acenderes, Rashi, o investigador da Torá de abençoada memória, interpreta a palavra Behalotecha no sentido bem profundo e transcendental, dizendo Ad sheteche hashal revet olá meeleba, até que a chama se eleve por si mesma. O fato de a Torá mencionar em 3 citações diferentes a ordem de acender as lâmpadas, usando em todas elas o verbo alô, que quer dizer subir ou elevar, em vez de lechadlik, que quer dizer acender, conforme lemos em Êxodo, Shemot, capítulo 25, 37, 40, verso 4 e 40, 25, indica claramente que não se trata de acender a luz para iluminar, mas sim de hala'ah, ou seja, elevação.
ação que contribuirá para elevar o povo de Israel. Existe uma ligação íntima entre a luz da menorá colocada no tabernáculo e a luz da onipresença divina que inspira o povo de Israel. Esta relação estreita entre a luz da menorá, ou seja, do candelabro, e a luz do Eterno está ilustrada na citação do Midrash, onde lemos: Disse o definidíssimo, o distinctíssimo, bendito seja, a Moshe. Ou seja, disse o Eterno: não é pelo fato de eu precisar da vossa luz, como se eu precisasse, que te ordenei acender as lâmpadas, mas sim para outorgar ao povo de Israel bênçãos, conforme está escrito. Foi do agrado do Eterno, por amor da sua justiça, engrandecer a Torá e torná-la gloriosa. Esse texto está em Yeshayahu, Isaías 42, verso 21. Então, amigos, conforme lemos no comentário, as 7 lâmpadas, as 7 chamas da menorá representam 7 dias, ou seja, 7 relatórios. Mas como assim relatórios? Conforme nos contam os nossos sábios, quando um dia termina, ou seja, quando expiram as 24 horas de um dia, sobe como se fosse um relatório na direção dos Shammai, na direção dos céus. Esse relatório sobe, descrevendo tudo aquilo que foi feito por determinada pessoa. Por isso, o texto fala sobre acender uma luz diariamente, uma para cada dia da semana. Todos nós, todos eleitos, todos os filhos do Eterno, todos eleitos do Eterno, todo Bineior, todo filho da luz, tem a obrigação de diariamente identificar no seu dia a dia a forma adequada de trazer luz ao Olam Hazé, ao mundo presente. E não somente identificar, mas também a maneira, segundo a Torá, de executar, de acender esta lâmpada. Vamos conferir agora nas Escrituras alguns parâmetros sobre essa questão de lâmpada, sobre luz. A primeira referência está em Shemuel Bet, 2 Samuel, capítulo 22, verso 29. Porque tu, Adonai, é a minha lâmpada, Adonai é quem ilumina a minha escuridão. Terrei em Salmos 90, verso 12. Quem compreende o poder de tua fúria e de tua ira, à medida do temor que deves inspirar. Então, ensina-nos a contar os nossos dias para que nos tornemos sábios. Muitas pessoas conhecem esse versículo, não é verdade? Ensina-nos a contar os nossos dias para que nos tornemos sábios. Mas contextualizando esse pedido do salmista, temos o verso anterior que diz: quem é aquele que compreende o poder de tua fúria e de tua ira e a medida do temor que tu deves inspirar? Então, a questão de acender uma lâmpada diariamente está intrinsecamente, indissociavelmente ligada ao nível de temor que uma pessoa possui em relação ao Eterno. Temor, aqui em algumas traduções, é vulgarmente traduzido como respeito ou como reverência, mas a palavra no original é norá, é medo. Será que sabemos diante de quem estamos? Diante de quem prestaremos conta? Será que a importância desse serviço não foi diluída através dos anos, através dos milênios? Será que as pessoas não tornaram essa necessidade de acender a luz semanalmente um pormenor? Essa é uma reflexão que temos que fazer diariamente. Próximo texto, Mishlei Provérbios, capítulo 6, verso 23. Porque o mandamento, a mitzvah, é uma lâmpada, e a instrução uma luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Vaikra Levítico, capítulo 24, verso 4. E ele, Arão, acenderá as lâmpadas sobre a menorá pura, sobre o candelabro puro, perante o Eterno continuamente. A explicação do investigador da Torá, Urav Rashi, sobre esse verso é o seguinte: a menorá, que era feita de ouro puro, é uma explicação, porque o texto não diz ouro puro, o texto diz acenderá as lâmpadas sobre a menorá pura. A outra explicação é o seguinte, sobre a menorá pura: ele, Arão, acenderá as lâmpadas sobre a pureza da menorá, porque antes de acender, ele primeiro limparia e a limparia das cinzas da queima da noite anterior, ou seja, tinha um método. Devido à especificidade da menorá, que era feita de ouro puro, havia um método de limpeza. Havia um inventário a ser feito antes de acender as luzes para o próximo dia. Assim deve ser conosco também. Temos que fazer um saldo, um inventário moral, um inventário dos nossos níveis de consciência, revisitando o nosso saldo diário,
retirando as cinzas da impureza, da leniência, da preguiça, da falta de tenacidade e energia ao servir ao Eterno. Os sábios nos contam, nos dizem, que para servir ao Eterno devemos acordar com a força de um leão. E também a Escritura traz um texto onde se diz: maldito aquele que faz a obra do Eterno, Avodat Hashem, de maneira relaxada. Observemos também que em Vaikra Levítico 24, verso 4, existe a expressão continuamente. E ele, Aharon, acenderá as lâmpadas sobre a menorá pura perante o Eterno continuamente. A mitzvah, ou seja, o mandamento do acendimento da menorá, do candelabro, é eterna. Os descendentes, ou seja, os descendentes dos Kohanim, dos sacerdotes, conhecido como Hashmonaim, ou seja, os Macabeus, instituíram a mitzvah permanente de acender as velas de Hanukkah. Assim, o seu Hanukkah, ou seja, a inauguração em hebraico, continuará para sempre, enquanto que a inauguração dos líderes das tribos é apenas temporária. Deus usou um termo nada usual para distinguir o acendimento da menorá, dizendo Behalotecha, ou seja, quando você fizer subir, em vez de Behad Likha, ao acender. Dentre outras implicações, esse termo, ou seja, Behalotecha, significa o seguinte: você será elevado. E cumprindo essa mitzvah, esse mandamento, os filhos do Eterno se tornam elevados, ou seja, o seu nível de consciência sobre a realidade é aumentado, a qualidade do seu serviço divino é potencializada. Portanto, Deus disse a Moshe, Behalotecha, você se tornará transcendentalmente, espiritualmente elevado, ascendendo a menorá. E eis o porquê eu lhe dei a mitzvah, o mandamento. E além disso, o termo significa também o seguinte: a menorá, ou seja, o candelabro, deve ser colocado sobre uma plataforma com degraus que conduzem até ela, ou seja, ela fica elevada num lugar alto. E o Kohen, o sacerdote, precisa ascender a plataforma, ou seja, subir a plataforma para o acendimento do candelabro. Behalotecha significa, então, quando você subir. Outro ponto, a mitzvah, ou seja, o mandamento, é cumprido acendendo-se cada chama até que essa chama suba por si. Assim, Behalotecha significa quando você a fizer subir, ou seja, cada chama individualmente. Então, amigos, temos o seguinte: uma ascensão semanal, perpétua, tendo como ápice o Shabat, que é o dia de contemplação da majestade divina em família. Não deixe de pesquisar o que é o Shabat, o que é o mandamento do Shabat, que está nas 10 ordenanças, conhecido como Decálogo. Não deixe de expandir, de planificar a sua semana, tendo como ápice o Shabat. É no Shabat que as preocupações cotidianas se dissipam e você, com a sua família, consegue ter um momento fora da ilha consumista, fora da ilha de entretenimento, fora da ilha monetária. E você se dedica àquilo que é eterno, àquilo que vai permanecer. Obviamente, esse esforço, essa condição, esse planejamento vem do Eterno. Peça ao Eterno para Ele lhe dar condições para que você possa estar com a sua família acendendo essas luzes semanalmente, tendo como ápice o dia do Shabat. E repare que na sequência as oportunidades, segundo a benevolência do Eterno, irão começar a aparecer. Mas primeiro, preciso que você tenha essa intenção. Você tenha a intenção adequada, o conhecimento adequado sobre o Shabat, sobre os dias da semana. E hoje, ao término da Parashá Behalotecha, com certeza o Eterno vai iluminar as nossas vidas com esse conhecimento. Próximo texto, 2 Kefa, ou seja, Pedro 1, verso 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar, ou seja, para confirmar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Conteúdo este, ou seja, esse versículo de Kefa de Pedro, nos leva à seguinte reflexão, trazida pelo site Chabad. Certa vez perguntaram ao quinto Rebbe de Chabad, Rabbi Sholom Dovber, o que é um Hassid? Hassid, para quem não sabe ou para quem esqueceu, diz respeito ao movimento hassídico, ou seja, dos judeus pietistas do leste europeu. E segue a história. O que é um Hassid? O Rebbe respondeu, um Hassid é um acendedor de lampiões, de lâmpadas. O acendedor de lâmpadas anda pelas ruas carregando uma chama na ponta de um bastão e vai de lamparina em lamparina para acendê-las. E ele sabe
que não está dando à lamparina nada além do que ela já possui. Ele está apenas revelando o seu potencial de iluminar. Mas, ao ouvir isso, o discípulo perguntou: Mas e se a lâmpada estiver no deserto? Então você deve ir e acendê-la. Guarde bem essa expressão. Mas e se a lâmpada estiver no deserto? Perguntou o discípulo. Então você deve ir e acendê-la. E quando você acender uma lâmpada no deserto, deixará o deserto de ser um deserto. E se a lâmpada estiver no mar? Perguntou o discípulo. Então você deve mergulhar no mar e acender a lâmpada. Mas, Rebbe, disse o discípulo, eu não vejo lâmpadas, porque você não é um acendedor de lampiões. Ao que o discípulo respondeu, como alguém se torna, então, um acendedor de lampiões? E o Rebbe respondeu, refine-se, retifique-se a si mesmo, e você verá a lâmpada dentro do seu próximo. Essa história, ela tem um ponto muito profundo onde o discípulo pergunta, e se ela estiver no mar? E ele diz que o discípulo deve mergulhar e acender a lâmpada. Ora, é possível acender uma lâmpada nas águas debaixo do mar? Em profundas águas, com pressões altíssimas? Sim, no nosso contexto, essa lâmpada diz respeito a uma capacidade interior que cada Neshama, que cada nível de consciência, que cada alma possui dentro de si. Muitas das vezes uma pessoa tem lá esse interruptor dentro de si. E ela precisa de uma força externa, de uma força adicional do Shamayim, dos céus, que atua através de um próximo que auxilia ela a acender esse interruptor interno. Existe uma luz interna que às vezes está ocultada por uma profundidade de águas, de muitas águas. As águas representam a Torá, a lei divina, os mandamentos, os aspectos da vida. E às vezes a pessoa, ela tem acesso a uma enormidade, uma gama gigantesca de informações, mas ela, no momento, não sabe como concatenar, como usar aquelas informações no mundo material. Ela se torna, às vezes, um Wikipedia ambulante. Ela não consegue transformar todo o conhecimento em algo funcional para a vida dela. Até que em determinado momento, ela conhece uma pessoa, alguém, um conteúdo que já tem uma estrutura, que já está modelado segundo a Torá. Então, ela consegue, independente da profundidade que esteja, independente da pressão que esteja, consegue, enfim, externalizar aquela luz que está dentro dela. Mas é preciso, muitas das vezes, um elemento externo. O que nos leva à segunda parte do nosso estudo, cujo título é Ensinados no Deserto. Conforme lemos, foi uma pergunta do discípulo. E se a lâmpada estiver no deserto? Só pode ensinar algo com propriedade alguém que passou por aquilo. Alguém que aprendeu pelo que padeceu, ou seja, pelo que sofreu. Uma pessoa não pode se considerar médica, um médico, porque ela leu ao longo das vidas muitas bulas de remédio. É preciso, de fato, ser médico, passar pela graduação, passar pela residência, entender a dinâmica do dia a dia, da realidade hospitalar. Então, ela pode ser chamada de médico, fazer o juramento de Hipócrates, para assim exercer sua profissão com dignidade. Ou seja, é preciso, de fato, ser. E é o Eterno que guia os eleitos, os filhos da luz, nessa jornada de ser, não de estar, não de parecer. Lembremos sempre, ser e estar são posições diametralmente opostas. Ou você é, ou você está. E nessa segunda parte do nosso estudo, nós aprenderemos onde é o meio físico, ou seja, o local geoespacial, onde podemos acender as nossas lâmpadas. A Torá ela explica que durante suas andanças no deserto, os filhos de Israel eram dirigidos pelas nuvens de Kavod, de glória do Eterno, e descreve o caminho pelo qual viajaram. Há diversas razões pelas quais a Torá se estende acerca da maneira como o povo de Israel viajava. Dentre elas, algumas nações idólatras, gentias, estrangeiras, alegavam que o povo do Eterno andava sem rumo, porque Moshe não sabia o caminho. Por isso, a Torá confirma que todas as jornadas eram ditadas por Deus.
Se você observar na Escritura, quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem caminhava, andava, se movia, eles se moviam também. Então o ritmo, isso é muito importante, o ritmo de suas caminhadas eram ditadas pelo Eterno. Não havia escolha, não havia autonomia. Aquele que saísse debaixo da luz, certamente morreria atingido pelas dificuldades do deserto. Hasbe Shalom, que o Eterno nos livre. Segundo ponto, a Torá revela a grandeza da geração do deserto. Os seus membros, ou seja, a geração, não foi perguntada se queria ou não viajar, nem se queria ou não permanecer em alguma parada, porque às vezes a nuvem se estendia, ela parava e ficava um tempo grande parada. Pelo contrário, não, eles seguiam obedientemente as nuvens de Kavod, de glória, e sempre que essa se instalava sobre o Mishkan, sobre o tabernáculo, acampavam, e sempre que partia, eles também partiam. Às vezes o Eterno escolhia um local desagradável para acampar, por exemplo, em Mará, onde as águas eram amargas e não potáveis. Contudo, a nuvem permaneceu em tal lugar. Às vezes, chegava num local com boas fontes de água e árvores, como, por exemplo, em Elam. Contudo, as nuvens de glória partiam logo após a chegada. Nunca se sabia o quanto demorariam em cada parada ou jornada. Conforme nos conta as Escrituras, somos guiados pelo Ruach HaKodesh, pelo sopro, pelo alento divino. Continuando, poderiam ter acabado de desempacotar e de se instalarem quando as nuvens se levantavam, convocando-os novamente a continuar a viagem. O período de andança no deserto ensinou ao povo de Israel, ao povo do Eterno, a seguir a liderança de Deus com emuná absoluta, com confiança no Eterno absoluta, com fé absoluta. E assim adquire a fé, a emuná, a confiança em Deus. E assim o povo adquire a emuná, a confiança, a fé no Eterno, para os longos anos de exílio de Galut, enquanto perambula através do deserto das nações, como o exílio foi denominado. O exílio, a diáspora, a situação das 10 casas que hoje estão dispersas entre as nações, foi denominada como deserto das nações. Até hoje, o povo de Israel não perdeu sua fé na vinda do Mashiach, nem a casa de Judá, pois foram treinados a ter esperança e aguardá-lo, ou seja, treinados, condicionados, forjados. Por quem? Pelo Eterno. Não é um esforço intelectual que parte do indivíduo ou do coletivo ou da comunidade. Isso vem do Eterno. Mesmo que a redenção final, a Shuá, a Geulá, demore, espere-a, pois certamente chegará, conforme consta em Habacuc, capítulo 2, verso 3. Parece quase sobre-humano que milhões de pessoas, inclusive crianças pequenas e bebês, viajassem de boa vontade por esse sistema por um período de 40 anos. O povo de Israel, o povo do Eterno, demonstrou dessa maneira sua total prontidão a submeterem a sua total prontidão à vontade divina. Contudo, como veremos futuramente na Parashá Masé, Deus foi bondoso com seu povo e permitiu-lhes por muitos anos viverem num local permanente no deserto. Vamos agora, amigos, a alguns versículos no Tanar, nas Escrituras, que expandem a conceituação, a questão do deserto. Irmiarro, Jeremias, capítulo 2, verso 2. Esta maravilhosa geração foi louvada por Deus assim. Assim disse Deus, eu me lembrei da bondade de sua juventude, seu amor como noiva, de ter me seguido no deserto, numa terra não semeada. Esse texto está em Irmiarro, capítulo 2, verso 2. Terlim, Salmo 136, verso 16. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Então foi o Eterno quem guiou o seu povo pelo deserto. Apesar dos pesares, das dificuldades, das adversidades, o Eterno sempre esteve presente. Observemos, amigos, que podemos aprender muitas coisas com a travessia do deserto. Tudo o que aconteceu ali, seja favorável ou adverso, nos ensina algo importante. E o que é este algo importante? É preciso saber se comportar em momentos de privação, de necessidade. Afinal, nenhum desses momentos é obra do acaso. Tudo faz parte de um processo, de um sistema, de um planejamento divino. Alguns perfis não queriam lidar com essa dificuldade. Por isso está registrado nas Escrituras, em Terlim, Salmo 78, verso 19. E falaram diante do Eterno e disseram, acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Como quem diz, estamos no deserto. O que o Eterno pode nos dar no deserto? 1 Coríntios capítulo 10, verso 5. Mas Deus, o Eterno, não se agradou da maior parte deles, ou seja, da geração do deserto. Por isso foram prostrados no deserto. Números capítulo 20, verso 4. E por quê?
trouxestes a congregação do Eterno a este deserto, para que morramos aqui, nós e nossos animais? Não deixe de conferir a respeito desse tema a Parashá Beshalar, cujo título é As Cobras que Falam e Murmuram. Está aqui no nosso canal do podcast, no YouTube, ou no Apple Music, ou no Deezer Music, ou no Amazon Music. O exílio, pessoal, do povo, ou seja, diáspora, galut, é parte integrante e indissociável do Olam Hazé, do mundo presente. E o exílio ele não é só uma condição física. O povo cometeu hatat, ou seja, pecado, e o Eterno os exilou entre as nações, ou seja, fisicamente, de maneira geoespacial. A galut, o exílio, a diáspora, atinge principalmente os níveis transcendentais, os níveis de consciência, a espiritualidade do povo. A galut pode distorcer a capacidade de um eleito ver o mundo como ele é. Às vezes, ele está extremamente isolado da sua cultura natal, da origem da sua alma, e ele passa por algumas dificuldades no exílio. O eleito vence todas elas, mas não se pode negar as dificuldades no exílio, em terras estrangeiras, na galut, na diáspora. Por isso, não à toa, o Eterno nos orienta em Irmiarro, Jeremias capítulo 29, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Com metade do vosso coração? Com um quarto do vosso coração, da vossa vontade? Não. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembrando que, nas Escrituras, o coração representa a sede dos pensamentos. Então devemos adestrar, domesticar nossos pensamentos para que sempre considere a majestade divina, o planejamento divino em todos os aspectos da nossa vida, em todos os aspectos do cotidiano. Aí sim, então, poderemos achar o Eterno. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ter-lhe em Salmos 105, verso 4. Buscai o Eterno e sua força. Buscai a sua face continuamente. Conforme lemos lá na primeira parte, a chama era acendida de maneira contínua. Não existia semana intermitente. Eles não intercalavam as semanas, uma semana acendia, na outra não. Era contínuo. O esforço de buscar ao Eterno a sua força, a sua face, é contínuo. Isso caracteriza um esforço genuíno e funcional. A continuidade, a resiliência, a capacidade de levar para o dia seguinte aquilo que você fez no dia anterior de forma melhorada. Que o Eterno nos ajude nessa responsabilidade. Ter-lhe em Salmos 14, verso 2. O Eterno, nosso Deus, olha dos céus, dos Chamai, para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque ao Eterno. E Isaías capítulo 55, verso 6. Busquem ao Eterno enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Esse texto de Isaías 55, verso 6, o Rebbe de Lubavitcher, de bendita memória, tinha um comentário muito profundo sobre ele que diz o seguinte: será que o Eterno se torna inacessível? Será que o Eterno ele se afasta de alguém em função de um fatalismo? Qual seria o contrário de não acender a luz diariamente, semanalmente? A pessoa ela acaba se levando pelos cuidados da vida e ela acaba sendo sufocada pelos espinhos dos afazeres cotidianos. Ela perde o alvo. Ela esquece porque trabalha, ela esquece porque constitui uma família, porque busca ter uma casa. Ela esquece quem é o dono do hospital, o dono da escola, da faculdade, da empresa que ela está. E ela passa a viver em torno do que é efêmero, do que é material. Ela se apega a uma materialidade grosseira. E isso acaba por cauterizar a consciência dela. Até o ponto que ela diz, conforme registrado nas Escrituras, que não tem mais esperança para ela, que acabou, que ela já viveu tudo que ela tinha para viver, e ela não vai conseguir se dedicar aos mandamentos, ao Shabat, à pureza familiar, Taharat HaMishpachat. Ela não vai conseguir se dedicar ao estudo diário da Torá, porque ela foi engodada pela materialidade. A materialidade diz para ela que não tem espaço para o Eterno no seu dia a dia. Infelizmente, algumas pessoas acreditam, quando na verdade ela está deixando de acender a sua luz diariamente. Então a pessoa, através dessas ações, aliás, dessas omissões,
acaba tendo sua consciência cauterizada. E ela chega no momento e diz que não tem mais contentamento nos dias, não vê mais sentido em buscar o eterno. Algo está torto dentro dela e precisa de conserto, de retificação. Então o verbo aqui, em Yeshayahu, Isaías 55, verso 6, é buscar e clamar. Batei, batei e abri-se-vos-á. E é bater, bater, clamar, buscar de qualquer forma? Não, segundo a Torá. Conforme diria o Mashiach Yeshua, muitas pessoas pedem e não recebem porque pedem mal para seus próprios deleites, para sua própria satisfação. Não entendem sua missão no mundo de retificação, de ajudar o próximo, de fomentar ações em prol do coletivo. E todas as suas ações, todos os seus pensamentos, intenções, orações acabam sendo direcionadas só para si mesmo. Receberá alguma coisa da parte do Eterno? Nada além do básico. Porque a vida não é um spa. Ela não está aqui para ser servida, mas para servir. O que nos leva, amigos, para a parte 3 do nosso estudo, cujo título é Comportamentos que atrapalham a caminhada. Após acender uma luz diariamente, após ser ensinado no deserto a servir o Eterno como convém, nenhum Bineior, nenhum filho da luz, nenhum eleito do Eterno ganha um passe livre que isente ele de problemas e dificuldades. Todos nós, seja Bineior, filho das luzes, ou Binei Rocher, filho das trevas, somos submetidos até o último dia das nossas vidas a dificuldades e adversidades. Conforme nos conta um Midrash, que é o gênero literário da cultura da Torá, que procura explicar as profundidades bíblicas através de parábolas, através de histórias. Conforme nos conta o Midrash, um homem já velho estabelecido, certa vez, quis se ver livre de problemas e dificuldades, ao que o Eterno lhe respondeu: não basta o benefício do Olam Rabá, ou seja, do mundo vindouro? Você ainda quer uma vida calma e tranquila no Olam Hazé, no mundo presente? E isso diz respeito à consciência da realidade. O Eterno diz o seguinte: olha, no bom sentido, é claro, aquilo que é seu está guardado. Ninguém vai tirar de você. Mas você tem que fazer sua parte no Olam Hazé, no mundo presente, porque comparado à eternidade, a dízima periódica, ou seja, se comparar o Olam Hazé, a sua vida no mundo presente em relação ao Olam Rabá, o mundo vindouro, você vai ter uma fração menos que ínfima, quase inexistente comparada à eternidade. Então, que o Eterno possa nos ajudar a elevar nossa consciência nesse sentido. Vamos agora ler um artigo do Chabad, do site do Chabad, onde a gente vai ter uma visão melhor sobre esses comportamentos que podem atrapalhar a caminhada. Deus planejou purificar a geração do deserto. Suas realizações transcendentais, morais, espirituais, teriam de fazer parte integrante do caráter do povo de Israel. Por isso, ele guiou os membros daquela geração através de várias paradas, cada uma das paradas representando um teste particular especial. A parada, ou seja, a estação de Kivrot Hata'avah, onde o eterno Deus levou o povo de Israel, gerou desejos físicos. Ao chegarem lá, os convertidos egípcios, que eram os elementos menos elevados dentre o povo, ou seja, Erev, Rav, foram os primeiros a serem subjugados pelos desejos. Começaram a resmungar falando sobre sua inaptidão em satisfazer suas vontades. Reparemos aqui, amigos, que no fundo, esse contingente, na verdade, tinha um problema com a soberania divina, com o planejamento do Eterno. Um problema que os faria se desviar de seu propósito? Não, de maneira nenhuma. Todos cumprem seu propósito, seja bom, seja adverso. Mas esses perfis que se tiram problemas quando suas vontades não foram executadas, certamente é um problema com o real alcance da soberania divina. Queixaram-se oficialmente que lhes faltava carne. Contudo, essa exigência era meramente um disfarce, um embuste para o seu desejo de praticarem novamente seus desejos físicos, como faziam no Mitzrayim, no Egito, antes das restrições da Torá, da lei divina, terem sido impostas. Pois reparemos o seguinte: se o seu único desejo fosse apenas obter carne, poderiam ter abatido algumas cabeças de gado que tinham. Se você quiser revisitar o texto do Êxodo, você vai ver que uma enormidade, um grande número de cabeças de gado acompanhou o povo também. O Erev Rav criou comoção, ou seja, esse contingente criou uma comoção.
relembrando o povo de Israel de sua irrestrita aparente vida anterior. Lembramos-nos do peixe que comíamos no Mitzray no Egito, exclamaram. E esse peixe, esse fardo, aliás, esse peixe, essas comidas especiais que tinham no Egito, ao qual alguns sentiam saudade, na verdade, era uma alusão também aos conteúdos literários dos quais eles se alimentavam. Mais ou menos algo como: poxa, eram tão doces as palavras do filósofo X do Egito, do mago Y lá do Egito, do sacerdote Z lá do Egito. E eles diziam: lá não tínhamos o fardo, o peso das mitzvot, dos mandamentos. Nunca recitávamos uma bênção sobre alimentos, ou seja, eles comiam de qualquer maneira, e a partir desse momento, no deserto, eles recitam uma bênção antes de comerem os alimentos. Era uma vida fácil, sem cumprir todas essas mitzvot, mandamentos. E alguém, ao ouvir, concordou: desde que deixamos o Egito, não experimentamos o gosto de pepinos, melões, alhos porós, cebolas, apenas do man, ou seja, do maná. Na verdade, o maná também podia assumir o sabor de carne. Portanto, esse contingente, o Erev Rav, deflagrou uma campanha geral de críticas contra o maná, a provisão divina, como que para justificar o seu pedido por carne. Ou seja, além de alimentarem esse desejo, ainda criticaram a situação atual, a providência divina através do maná, do man. E alguns lamentavam-se: é verdade que o sabor do maná, varia, mas não sua aparência. Não é agradável ver maná ao café da manhã, maná ao almoço e maná no jantar. Outras queixas ainda foram expressas também em voz alta. Alguns clamavam dizendo: como se pode permanecer saudável com um alimento que não causa excreções? Eventualmente nossos estômagos explodirão. Ou seja, amigos, para a alma não disposta, para os níveis de consciência não dispostos, tudo é problema. Nenhuma ferramenta é útil. O problema está na ferramenta? Está no maná? O problema está na provisão divina? Não, está na pessoa. Nenhuma ferramenta seria útil para ela. Continuando. Alguns clamavam: como se pode permanecer saudável com um alimento que não causa excreções e, eventualmente, nossos estômagos explodirão? Outros reclamavam: é muito difícil viver no princípio do dia a dia. Estamos constantemente preocupados se descerá ou não algum maná no dia seguinte. Senão, nossas famílias passarão fome. Por que não podemos estocar suprimentos de maná? As pessoas que faziam isso tinham essa preocupação, apesar da proibição expressa de armazenar. Elas percebiam que tinham bichos. O criava bichos nas pessoas que tentavam estocá-lo. Senão nossas famílias passaram fome. Por que não podemos estocar suprimentos de maná? Na verdade, as reclamações eram devidas ao fato de que apenas grandes tzadikim, ou seja, grandes íntegros, pessoas retas, podiam viver felizes alimentando-se do maná, do man. Apesar do man conter todas as vitaminas e ingredientes saudáveis necessários ao corpo, não satisfaz uma pessoa que busque comer até se enfastiar, ou seja, comer até se sentir cheio. Era um alimento delicado e etéreo, transcendental, que agradava mais a mente do que qualquer outro apetite físico. Um tzadik, uma pessoa íntegra, ficava contente e satisfeita, pois o maná nutria seus níveis de consciência, sua alma. Ingerindo, ganhava nova percepção da Torá, e da lei divina. Quanto mais elevado o tzadik, a pessoa íntegra, mais intuição, sabedoria, entendimento ganhava comendo sua porção diária de maná. Ou seja, conforme lemos lá na primeira parte, a menorá, o candelabro, tem suas luzes acendidas diariamente. Assim também era a provisão divina em relação ao maná. Quanto mais elevado o tzadik, a pessoa íntegra, mais intuição, sabedoria e entendimento ganhava comendo sua porção diária de maná. Os que não estavam em tão elevado nível, contudo, desejavam uma refeição que os satisfizessem apenas fisicamente, e não encontravam gosto no maná. A Torá, a lei divina, os mandamentos, refuta as críticas do povo a respeito do enfatizando novamente suas admiráveis qualidades. Vejam, sobre o alimento maravilhoso, reclamam, Deus nos conta na Torá. Ela tinha uma aparência brilhante e atraente, como um cristal, e o seu sabor era maravilhosamente doce. Apesar de descer a céu aberto, não era contaminada pela terra ou insetos, pois cada porção individual estava envolta em orvalho, a fim de que os Yehudim, o povo do Eterno, o povo de Israel, a recebessem perfeitamente puras. E Deus estava irado com o fato do seu povo, ter sucumbido a desejos tão materialmente grosseiros. Um fogo desceu do céu e devorou os instigadores,
os blasfemadores, os murmuradores do Erev Rav. E quando o povo de Israel viu o fogo devorando o Erev Rav, ou seja, aquele contingente calunioso, foram tomados de medo, de temor. Será que a conflagração se espalharia e também os queimaria? Envergonhados demais para dirigirem-se diretamente a Deus, após suas reclamações sobre o maná, sobre o man, imploraram a Moshe que orasse por eles. E Deus aceitou a oração, o pedido, a súplica de Moisés, e o fogo afundou no local onde surgira. E Moshe chamou o lugar onde os pecadores morreram de Taverá, conflagração. E nessa exposição, amigos, nessa história que acabamos de ler, temos uma sucinta, uma breve descrição de algo que pode atrapalhar e muito a caminhada de um Beneior, um filho da luz. O desejo mal direcionado. Repare bem que o problema não é o desejo em si, igual muitas pessoas tentam extinguir o desejo, as vontades materiais, para atingir níveis elevados de consciência. Não, o problema não é o desejo, é o desejo mal direcionado. Arabanut, ou seja, os nossos sábios, os sábios do nosso povo, falam da Kavaná. O que é a Kavaná? A Kavaná é a intenção correta a ser construída antes de nos lançarmos no Avodat Hashem, ou seja, antes de nos lançarmos no serviço divino, temos que modular nossas vontades, nossas intenções segundo a lei divina, segundo a Torá, para sermos assim, então, sustentados no deserto. Por isso, Yaakov, Tiago, o irmão de Yeshua, diz o seguinte, em Yaakov, capítulo 4, verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, em vossos desejos desenfreados. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade diante do Eterno? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, com o mundo aquele quer dizer Olam Hazé, constitui-se inimigo de Deus. Inimigo em que sentido? A pessoa está contra Deus, ela pode algo contra Deus? Não. Inimigo no sentido de serviço invertido, ou seja, se tem um serviço adequado diante da Torá, se tem uma forma adequada de pedir, ela vai estar no outro espectro. Ou seja, ela não vai lidar com a forma adequada de servir ao Eterno, com a forma adequada de pedir as coisas ao Eterno. Deus não tem inimigos ou antagonistas. A gente percebe, então, amigos, que para alguns perfis, o maná não bastava, a provisão divina dos céus, do Shammai, não bastava. Eles precisavam de, abre aspas, mais, fecha aspas. Ou seja, eles tinham o maná, tinha uma nuvem que protegia do calor de dia, tinha uma nuvem de fogo que protegia do frio da noite do deserto, mas em suas mentes ainda faltava algo. E conforme lemos, eles enumeraram, eles deram nome a esse algo. Mas será que de fato eles estavam se referindo à carne, à cebola, a peixe, a alho poró, a pepino? Obviamente que não. Se estivermos atentos ao que as pessoas dizem, não somente no texto, mas hoje em nossas vidas diárias, se a gente estiver atento ao que as pessoas dizem, a gente percebe que no Olam Hazé, no mundo presente, o X da questão nem sempre está ligado ao que a pessoa verbaliza, mas está ligado a algo que ela omite. E nessa questão aqui, que estamos lendo na parte 3, a armadilha era o seguinte. O que estava ali nos bastidores? O seguinte. Olha, muito legal que esse contingente desviante, com esse comportamento desviante, calunioso, o que estava na mente deles? Olha, muito legal essa nuvem, essa provisão, essa comida, esse líder, esse povo, esse acampamento, essa Torá, essa lei divina, esse maná, esse man. Mas é o seguinte, cadê os nossos deuses de outrora? Cadê o nosso amado antigo estilo de vida? Cadê nossa antiga maneira de se vestir? Nossa antiga maneira de comer? Nossa antiga maneira de falar? Nossa antiga maneira de encaixotar os deuses em nossas expectativas? Cadê nossa antiga forma de encher a barriga? Cadê o meu boneco de gesso, de cerâmica, ao qual eu me prostrava? Cadê aquela congregação animada, idólatra, que eu ia todo final de semana? Em outras palavras, cadê o meu cordão umbilical? Cadê o meu vínculo com o Olam Hazé, com o mundo presente? Cortaram. Aqui no deserto cortaram. Está sendo muito doloroso.
não quero viver assim não. E não viveram assim. Foram consumidos por um desejo que não lhes trouxe nada de bom. Muito pelo contrário. E você, eu, poderíamos pensar o seguinte: sabe o que é que relate em Israel? Isso aí foi no deserto há milênios atrás. Vocês estão contando, falando de coisas que aconteceram há milênios atrás. Mas pensa bem no cotidiano, na modernidade, no dia a dia do mundo que a gente chama de contemporâneo. Veja se algo mudou de lá para cá. As pessoas, elas querem a verdade e os benefícios da verdade. Até o momento que isso lhe custa compromisso, renúncia. E essa é uma marca registrada do Aharit Hayamim, ou seja, do fim dos dias. Só é interessante para algumas pessoas seguir a Deus se for do jeito delas. Hoje em dia, no Aharit Hayamim, no fim dos dias, procura-se um Deus, uma divindade, uma escritura, que se encaixe no padrão das pessoas e não o contrário. E o filho da luz, o Bnei Or, ele sabe que ele é quem tem que ficar nos moldes de Deus, nos moldes dos mandamentos, e não o inverso. Geralmente ele se faz a pergunta: eu que devo seguir os mandamentos ou os mandamentos que devem me seguir? O Malhut Hashamayim, ou seja, o reino dos céus, ele vem até mim sem nenhum esforço ou ele é tomado à força? Por isso nos orienta, repetindo mais uma vez, Kefa, 2 Pedro 1:10. Portanto, irmãos, empenhem-se, ou seja, esforcem-se, lutem ainda mais para confirmar, para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Ou seja, apresentem frutos, deem condições para que terceiros atestem que vocês não estão, que vocês são filhos da luz. Isso aqui remonta até uma questão clássica. Algumas pessoas se sentem ofendidas com aquela realidade. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é verdade? Claro que é verdade. Mas a vida da pessoa que é salva diariamente é um testemunho vivo do que ela é, não de como ela está. E é através de obras e da emuná, da fé, que ela será justificada diante do Eterno. Por si só, por mérito próprio? Não. Porque a Escritura fala que desde antes da fundação do mundo, o Eterno justificou os seus eleitos. Ah, mas vai ter julgamento dos bons e dos maus, por isso existe livre-arbítrio negativo. Tudo o que ocorreu, o que ocorrerá, já foi determinado pelo Eterno. A pessoa já foi justificada através de um sistema de emuná, de fé, de obras, de moral, que o Eterno estabeleceu. Ela não criou, não propiciou os meios para a sua própria shuá, para a sua própria salvação. Conscientes disso, toda pessoa, todo Bnei Or deve ser extremamente grato por tudo aquilo que o Eterno faz. Que se limita a algumas coisas? Não. O Eterno fez todas as coisas, todas as situações. Dizia o Rebbe de Lubavitcher que devemos nos treinar para ver a oportunidade em cada situação, a luz em cada situação. Caso contrário, ficaremos igual a esse Erev Rav, esse contingente que estava ali no meio do povo de Israel no deserto, que focava, que vivia, que se alimentava somente das condições do presente. E cegos e turvados e sem entendimento pereciam, porque a vida não é o que só se pode ver, só a materialidade grosseira. A vida é muito mais. O que nos leva, conteúdo este que nos leva à parte 4 do nosso estudo, denominada Confirmando o Chamado. Então, amigos, de maneira linear, de maneira cadenciada, aprendemos sobre ser luz. Aprendemos também sobre o local onde a nossa luz brilhará, que é no deserto. O deserto simboliza muitas coisas, a galuta, o exílio, a diáspora. A diáspora, o exílio, tanto no nível material quanto transcendental. Aprendemos sobre comportamentos que atrapalham a nossa caminhada diante do Eterno agora na parte 3. E agora a gente vai verificar o objetivo final da caminhada de um tzadik, de um íntegro, de um reto, de uma pessoa justa, de um eleito do Eterno. Conforme falamos na primeira parte do nosso estudo, existe um objetivo na criação do mundo. Existe um objetivo em iluminar o mundo, em sermos lâmpadas, de acendermos uma lâmpada em cada dia da semana. A ordem é a seguinte: a gente deve primeiro buscar conhecer ao Eterno, buscar se converter ao Eterno de verdade, com inteireza de coração, para que o Eterno possa
acender nossas luzes interiores, enviar elementos, pessoas, enviar o Mashiach, possamos receber o Mashiach também, para que consigamos nos dirigir ao serviço de iluminação dos dias da semana e também de iluminação do próximo. De onde vem isso? Qual é a fonte disso? Yaakov, Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, ou seja, não vem de nós mesmos, não vem da nossa inteligência emocional, da nossa resiliência, do nosso intelecto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, o mesmo Deus que se apresenta a Moshe, a Aaron, ao rei Davi, a Yehoshua ben Nun, Josué, a Yosef, José, a Rachel, Raquel, a Haná, a Ana, a Shemuel, a Samuel. É o Deus que distribui e regula as variantes formas de luz que encontramos hoje no mundo. Ou seja, primeiro consertamos, retificamos os mundos interiores, para então, aí sim, consertar as realidades externas, ou seja, os mundos exteriores. Sobre isso, Mashiach Yeshua nos dizia em Lucas capítulo 6, verso 42. Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. E essa palavra, hipócrita, em outras palavras, é o seguinte, ator. Temos nesse versículo uma orientação eterna, que diz o seguinte, para de encenar, vai viver de fato, seja alguém da vida real, para de viver só para si mesmo. Olha o mundo de Deus, não o seu, olha o mundo que Deus criou, olha a sua volta, identifique a sua parte a ser feita. Enfatizamos na paraxá passada que não se trata de ajuda você ajuda ou não, mas sua parte você tem que fazer. Ou seja, identifique sua parte e haja de acordo. E ainda mais sobre a questão de confirmar o chamado em nossas vidas, o comentarista da Torá, em sua obra de mesmo nome, Fortunato Azulay, nos fala sobre a questão da conversão do próximo, na página 167, que diz o seguinte. A passagem mais assinalável da paraxá de hoje é a manifestação da ingratidão do povo perante Moisés, lamentando-se continuamente e queixando-se do alimento do deserto, o maná, o man, relembrando com tristeza o que comiam no Egito, carnes, peixes, melões, pepinos, etc. Tudo isso vinha a demonstrar que se tratava ainda de um povo imaturo, despreparado transcendentalmente, espiritualmente, para servir ao Eterno. Tanto que recordava as iguarias, mas esquecia o chicote, conforme trouxemos aqui, o objeto de desejo do povo. De fato, esqueciam-se da escravidão e do chicote no Egito. Todavia, embora seja essa a parte marcante da leitura de hoje, vamos abordar um dos temas mais controversos e incompreendidos da cultura da Torá, ou seja, do judaísmo moderno, que encontra a sua raiz numa atitude grandiosa de Moshe e que a história do nosso povo se encarrega de confirmar e esclarecer. Estamos nos referindo ao problema missionário encontrado às vezes no judaísmo, da sua capacidade de difusão em toda a humanidade, da sua possibilidade, enfim, de aceitar prosélitos. O trecho em questão mencionado na epígrafe encontra-se nos versículos 29 a 32 do capítulo 10, quando Moisés convida o seu sogro, midianita, a aderir ao povo e segui-lo, dizendo, rogo-te, não nos deixes, porquanto sabes de nossas pousadas no deserto, e nos servirás de olhos, e se vieres conosco, nós faremos contigo o mesmo bem que o Eterno fizer conosco, e te beneficiaremos. Aí está a prova originária de que a cultura da Torá, o judaísmo, não é uma religião estreita, embora se negue comumente o seu caráter missionário em contraste com as religiões chamadas cristãs. A verdade, entretanto, como se pode verificar, é precisamente o contrário. Desde o patriarca Abraham, os velhos rabinos, os antigos rabinos sempre ensinaram que a nossa missão, o nosso destino, o nosso mazal, é comunicar aos nossos semelhantes a verdade sobre o Deus único, que nos foi transmitida através de ti, que é a seguinte: através de ti, Abraham, serão benditas todas as nações da terra.
Apesar da evidência bíblica de que o nosso dever sempre foi de transmitir e comunicar o decálogo e a legislação subsequente, ou seja, a Torá, a lei divina, as 10 ordenanças, a todos os povos, ainda persiste a dúvida. Por que não tentamos ativamente praticar este ideal? A resposta nos é dada pela própria história de Israel. Vale recordá-la para que nos fique definitivamente expresso e esclarecido que, se não há conversos, não há techuvá. Se a cultura da Torá teve de encerrar-se nas vielas estreitas dos guetos, se a luz e a sabedoria da nossa doutrina, dos nossos ensinamentos, dos ensinamentos da Torá, não puderam ser divulgados e popularizados, um dos motivos é porque nos foi imposta proibição sob pena capital. Com efeito, a literatura das antigas Grécia e Roma oferece abundante evidência de que os Yehudim sempre tiveram sucesso, ou seja, o povo de Israel, o povo do Eterno, sempre tiveram sucesso nas conversões que fizeram. Flávio Josefos, historiador da Roma Antiga e que não ousaria escrever sobre fatos que não fossem deveras bem conhecidos, acentuou: a multidão tem por muito tempo uma grande inclinação para seguir as nossas observâncias religiosas, as nossas observâncias da Torá, visto que não há cidade entre os gregos e os bárbaros, nem qualquer nação onde os nossos costumes não tenham entrado. A posição, entretanto, mudou quando o cristianismo se tornou o poder dominante religioso na Europa. Foi então considerado um crime o Yehudi, o judeu, converter-se ou converter alguém, segundo um iminente escritor cristão chamado Mur, na sua obra No Judaísmo, volume 1, página 353, está registrado que era crime de laesa maistas, de traição, o Yehudi, o judeu, converter alguém à sua emuná, à sua fé, podendo sofrer até mesmo a pena de morte. A atividade missionária dos Yehudim, seu zelo para convencer os idólatras do que eles consideravam um verdadeiro conhecimento de Deus, alarmou as autoridades da Igreja Católica Apostólica Romana. E pensou-se logo em tomar medidas para prevenir que seus adeptos fossem contaminados pela influência judaica, pela influência da Torá. Foi aí que se instituíram, então, os guetos. Judeus e cristãos foram proibidos de se misturar para a proteção dos cristãos. Aos não-judeus era permitido residir numa casa judia. Uma criada cristã não podia viver com judeus. Apesar disso, existem registros de várias conversões ao judaísmo, várias conversões ao Eterno, à Torá. Um caso de proselitismo era logo seguido de um massacre de judeus ou da expulsão da comunidade inteira do local. Em face, então, desses perigos, os líderes judeus foram forçados a pôr um fim no entusiasmo missionário do seu próprio povo. Do século IX em diante, ordenanças foram publicadas nas sinagogas proibindo os Yehudim, os judeus, o povo do Eterno, de converterem cristãos. Era uma medida de autoproteção. Todos esses fatos históricos demonstram a lamentável ignorância de certos escritores que acusam o judaísmo, a cultura da Torá, de falta de espírito missionário ou de possuir atributos estreitos de caráter tribal. Toda a nossa literatura bíblica e pós-bíblica contém, como dissemos, abundantes referências de que a revelação de Deus feita a Israel tem por finalidade, ou seja, tem por objetivo ser espalhada pelo mundo, de que o estabelecimento do reino de Deus, do Malhut Hashamayim, Malhut HaElohim, sobre a terra, será realizado através da propagação da ética e da moral da Torá, da lei divina, e não pela teologia. Mas é preciso que se compreenda que a aspiração da Torá é de que todos os povos adirão àqueles princípios éticos da cultura da Torá. O nosso apelo à humanidade sempre foi o de vinde a nós, no sentido de fazer com que todos marchem pelos caminhos do Eterno, que trabalhem com o bem e rejeitem o mal, que os negócios humanos sejam controlados pela justiça e retidão, pelo amor, piedade e shalom. Este é o nosso mazal, nossa missão, nosso destino e o nosso missionarismo. Corroborando o comentário do Fortunato Azulay, temos Mordecai e Marcos, capítulo 16, verso 15. Vão pelo mundo todo e preguem as Besorot Tovot, as boas novas a todas as pessoas. A expressão boas novas não é inaugurada nos escritos nazarenos ou no chamado Novo Testamento, conforme conhecemos vulgarmente. A expressão já tinha sido cunhada, já é observada em Yeshayahu, Isaías 52, verso 7. Não deixe de conferir. Matitiahu, Mateus capítulo 9, verso 37 a 38. Então disse aos seus discípulos, aos seus talmidim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Eterno, Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Então não é uma questão de estrita organização, não é uma questão de querer, é uma questão do Eterno enviar trabalhadores para a sua seara. Conforme nos contam os nossos sábios, uma das perguntas que nos fazem quando morrermos nas dimensões superiores, no Shamayim, é a seguinte:
Você ansiava pela redenção? Quem anseia pela redenção recorre ao Eterno, o Senhor da Seara, pedindo que Ele envie trabalhadores, pessoas que de fato saibam trabalhar com as Escrituras como a Escritura exige. Observe que temos hoje miríades de denominações, de lugares, que dizem, cada qual, propagar a mensagem do reino dos céus. Mas a nação só piora, os valores só decaem, os resultados econômicos, sociais, de infraestrutura só caem. O que está errado? As pessoas têm tratado as Escrituras de maneira leviana, como se fosse um livro de biscoitinho da sorte. Então temos que pedir para o Eterno nos capacitar, para o Eterno enviar trabalhadores, pois a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus capítulo 6, verso 6. Yeshua enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, dos idólatras, nem entrarei em cidades de samaritanos, mas antes ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Os níveis de consciência, a pessoa é pré-existente. Observe, não quer dizer que ela é eterna, que ela sempre existiu, mas ela é pré-existente ao Olam Hazé, ao mundo presente. Sua missão, tudo que ela seria, já havia sido estabelecida. E essas ovelhas perdidas da casa de Israel estão entre as nações hoje. Não somente as ovelhas que, conforme Ezequiel 34, foram dispersas e geraram filhas e descendentes, que se espalharam entre as nações, mas pessoas que nasceram também nas nações, que têm uma alma, que têm níveis de consciência vinculados ao povo de Israel desde antes da fundação do mundo. Ou seja, existe a questão sanguínea, que é importante, mas não é determinante. O comissionamento sempre vem do alto. O filho da luz não é, o filho das trevas não é, ao entrar nesse mundo. Existe uma missão pré-existente. Existe uma essência pré-existente. Não ireis pelo caminho dos gentios, dos idólatras, dos goim, nem entrareis em cidades samaritanas, mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não deixe de conferir Ezequiel 34 sobre o tema, sobre o pastor que resgata as ovelhas perdidas. E indo, pregai dizendo, é chegado o Malhut Hashamayim, ou seja, o reino dos céus. E por que, amigos, em Mateus capítulo 6, verso 6, existe a expressão, é chegado o Malhut Hashamayim, ou seja, o reino dos céus? É porque a expressão é chegado diz respeito a uma realidade que nos contam os nossos sábios, os sábios do povo do Eterno, onde eles nos contam que o Eterno desejou uma morada nos mundos inferiores, uma morada para conter sua presença, onde a sua presença pudesse habitar, transitar de maneira irrestrita. Por que de maneira irrestrita? Conforme a gente vê na Torá, existem alguns elementos de impurificação que fazem a presença divina se afastar de indivíduos e de lugares. Como, por exemplo, os detritos do povo, ou seja, suas fezes não poderiam ficar dentro do acampamento. Existia um local fora do deserto para que eles fossem depositados e cada pessoa tinha sua pá para cobrir os seus dejetos. Por quê? Porque ali no acampamento pairava a Shekhinah, a presença divina. E existia essa diligência e esse cuidado. Não era feito de qualquer maneira. Por isso, o Malhut Hashamayim, o reino dos céus, é chegado. Porque estamos aqui para retificar o Olam Hazé, o mundo presente, e fazer desse mundo uma morada para a presença divina em todos os aspectos. Essa foi a parte 4, amigos, do nosso estudo. Vamos agora à conclusão, à parte final do nosso estudo aprofundado sobre a Parashá Behalotecha. E, fazendo uma retrospectiva, a gente aprendeu sobre ser luz. Aprendemos onde, ou seja, em qual local nossa luz brilhará, ou seja, no deserto, que simboliza, entre muitas coisas, a galuta, o exílio, tanto material quanto transcendental. Aprendemos sobre comportamentos que atrapalham a nossa caminhada diante do Eterno. E agora a gente vai verificar o objetivo final da caminhada de uma pessoa íntegra, de um tzadik, de uma pessoa reta, de um eleito do Eterno. A gente vai observar, conversar sobre alguns aspectos básicos e práticos da parte 1, 2, 3 e 4 desse estudo. Ainda falando sobre as coisas que atrapalham a nossa caminhada, temos a seguinte questão. Desconfiar ou não reconhecer o real alcance da soberania divina é algo novo, algo inédito?
Essa semana eu me deparei com um vídeo no YouTube chamado Por que Deus tolera tanta maldade? E nesse vídeo é dito o seguinte: que um Deus que planeja a queda, que planeja o pecado no mundo, e ele cobra a responsabilidade das pessoas que pecam, é um Deus sem caráter. Hazei Shalom, que a terra nos livre. E a pessoa que diz isso, ela na sequência diz, Deus me perdoa se eu estiver interpretando errado. Essa pessoa, ela critica as pessoas que reconhecem o real alcance da soberania divina. Ela diz o seguinte: olha, essas pessoas não entenderam Deus. Ela acredita que Deus é um Deus totalmente determinista, que, por exemplo, dita até a cor da camisa da pessoa que está usando uma camisa diferente. Essa pessoa, autor do vídeo Por que Deus tolera tanta maldade, acha um absurdo Deus se envolver nestas questões, como, por exemplo, a cor da camisa. Ela diz que Deus tem seus decretos, mas, no geral, o homem é um ser livre, tem liberdade, tem livre-arbítrio, tem escolha. Ou seja, ela diz, Deus tem seus decretos. Vai lá, Deus, a gente deixa você atuar um pouquinho, mas a gente tem escolha sim. Nesse vídeo é dito também que Deus é apenas onisciente. Ele não é um Deus soberano, determinista, que dita as coisas. Qual é o problema dessas assertivas, dessas afirmações? Qual é a problemática? Chega para uma pessoa e fala assim: Deus vai te dar um carro, um emprego bom e um casamento bom, por exemplo. Aí isso acontece. Aí você pergunta assim para a pessoa: quem foi que te deu? Aí ela fala assim: foi Deus. Mas e a cor da camisa que chama a atenção do entrevistador? Mas e o conjunto de afinidades que foram construídos desde que você era criança, que chamaram a atenção do seu parceiro ou da sua parceira? Qual é o nome disso? É acaso? Então o Eterno ele envia o casamento, envia o emprego, mas não prepara nada antes e depois? É uma questão de mera escolha? Deus coloca a bola e fala assim: vai lá, chutador. Vai lá, jogador, é só hora de brilhar. Marca esse pênalti aí. Eu confio em você. Essa é a visão clássica das pessoas que acreditam em autonomia, livre-arbítrio, livre escolha. Nesse vídeo também é citado o seguinte: o conceito de que o ser humano com certeza é livre, porque todos vão de ser julgados. Ora, ninguém produz sua própria salvação, ninguém é justificado por si só. O Eterno, conforme dito na Paraxá de hoje, justifica os eleitos antes da fundação do mundo, através do seu planejamento, através da sua vontade. Essa vontade se materializa, por sua vez, em um sistema de obras e emuná, de uma ferramenta de salvação que é o Mashiach, da confiança absoluta em Deus. Mas nada disso é mérito da pessoa, conforme a gente lê no livro de Jó, conforme leremos aqui mais para frente. As pessoas que geralmente aderem à questão de escolha, são submetidas, aliás, à questão de escolha, de vontade própria, de autonomia, repara, elas atribuem a certos eventos da vida que elas acham menores ou adversos a qualquer coisa menos Deus. É controverso demais? Deus não tem nada a ver. Põe na conta aí, dos seres danificadores, na conta da humanidade, na conta dos poderosos do mundo. Deus não participa, segundo elas, da cor da camisa. Mas se ela ganha um carro zero, com certeza Deus deu. Segundo essas pessoas, Deus está ali no mundo. Ele manda, mas nem tanto. Obviamente isso não é dito, conforme também falamos aqui na Paraxá, não é sobre o que as pessoas dizem, é sobre o que elas omitem. Não é dito com todas as letras. Mas elas acham que de alguma forma Deus abandonou, relegou o mundo à humanidade, ou a seres danificadores, vulgarmente conhecidos como demônios. Vamos observar nessa parte final do nosso estudo, na nossa conclusão, por que eles dizem que Deus permite ao invés de planejar? Porque o título do vídeo é Porque Deus tolera. Também surge a expressão porque Deus permite, ou seja, um outro elemento executa e faz, e planeja, e o Eterno dá o aval. Eles tentam tirar o Eterno da equação. Por que eles dizem que Deus permite ao invés de planejar? Porque com a palavra permite vem a crença que existem outras fontes para os acontecimentos do mundo além de Deus. Será que as Escrituras
concordam com a visão de mundo, com essa visão de mundo? De que o Eterno é somente onisciente, ele não é todo-poderoso, ou seja, ele não é plenamente soberano, que ele não é quem determina todos os eventos? Será que isso pode ser uma realidade palpável nas Escrituras? Vamos observar a carta do Rabino Paulo Shaul Hachaliah, ou seja, Rabino Shaul Hachaliah em Igeret, a carta aos Romanos, capítulo 9, verso 14. Aliás, começando do 13. Como está escrito, amei Yaakov e odiei Esav, amei Jacó e odiei Esaú. O que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois, diz a Moshe, o Eterno, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Esse texto, amigos, traz o parâmetro. Sobre quem repousa o parâmetro? Sobre o Eterno, não sobre nós. Assim, pois, isto significa dizer que não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Depende de Deus que tem misericórdia. Não depende do que corre, não depende de performance. Não depende de mérito. Depende do Eterno executar a sua misericórdia, a sua boa vontade, para que todas as súplicas sejam direcionadas para ele. Continuando. Porque diz a Escritura ao Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Este é o parâmetro. O Eterno é quem se compadece de quem quer e endurece a quem quer. O Faraó, dentro de uma lógica humana, se você observar as realidades ao qual ele foi submetido, caso existisse algo igual livre-arbítrio, livre escolha, no primeiríssimo momento que Moshe jogasse o cajado, virasse uma cobra e engolisse as obras de ilusão dele, ele já teria ficado esperto. Ele não ia esperar diversas outras pragas que varreram o Egito. Não diz respeito ao Paró. Todo aquele teatro cósmico, aquele drama, não diz respeito ao Paró. Para isto mesmo te levantei, ó Faraó, para em ti mostrar o meu poder. Isso não diz respeito só ao Faraó, mas a todos nós. Através de nós, através da criação eterna, demonstra o seu poder, a extensão real do seu poder. Presta bem atenção num texto de milênios atrás. Olha o que essa verdade causava em alguns perfis. Vê se é familiar para você. Me diria então, ora, por que se queixa o Eterno ainda? Ou seja, das pessoas que não cumprem a sua vontade. Por que o Eterno repreende as pessoas que não cumprem a sua vontade? Afinal, quem pode resistir à sua vontade, ao seu planejamento? E vem Shaul Hachaliah explicando o seguinte: mas homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou: por que me fizestes assim? Por que fizeste o mundo assim? Por que fizeste o trabalho assim? Por que fizeste a natureza do parto assim? Por que existe a violência tal? Por que existe a fome tal? Por que existe a guerra tal? Continuando. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra, ou seja, filhos da luz e filhos das trevas? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, a dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, da sua kavod nos vasos de misericórdia. Ou seja, o Eterno criou um contraste. Porque a arrogância dos filhos da perdição é muito grande. Em contraste com os vasos de misericórdia, que diz o texto que para a glória desde antes já preparou. Então a gente observa, amigos, que nos tempos ditos modernos não nos permitem pensar sobre o tema. Todo debate já é enclausurado, já é fechado. Não se consegue mais perceber aquilo que é efêmero, o que é vazio nos discursos. Não se é mais possível refletir sobre aquilo que permanece. Os ritmos da vida hoje em dia têm sido ditados, né? Os ritmos do dia a dia, na vida de muitos perfis, têm sido ditados pelo padrão do toque na tela. Clicou, conseguiu. E ele acha que esse comportamento se aplica a todos os fatores da vida. Certas reflexões que deveriam ser cotidianas, ou seja, certos exercícios mentais que deveriam ser cotidianos,
na cabeça de algumas pessoas se torna um assunto de rodas especializadas. A gente tem uma banalização generalizada daquilo que é eterno. Conforme está registrado em Mordecai Marcos 8, verso 36, pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Tem um episódio onde o Homer Simpson, daquele desenho Os Simpsons, ele ia fazer alguma coisa extremamente materialista e alguém cita esse versículo para ele e ele de repente diz assim, peraí, você disse ganhar o mundo? Interessante. Tem alguns perfis que de fato vão olhar esse versículo assim, nossa, pois o que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? A pessoa fala assim, nossa, adianta muita coisa, tô nem aí pra minha alma. O que é algo extremamente insensato. Porque os níveis de consciência têm uma essência eterna. E o Olam Hazé, o mundo presente, ele tem elementos vazios, efêmeros, materiais, aos quais alguns, sendo importantes, não devem ser tomados como alvo final da vida. Você tem uma casa, um carro, uma família para viver. Você não vive para ter um carro ou uma casa. Você tem algumas coisas. As coisas não devem te ter. Você deve reconhecer em cada etapa da sua vida os instrumentos que a Terra tem colocado na sua mão para que você possa melhorar o Olam Hazé, para que você possa acender a luz diariamente, uma vez, a cada dia na semana, de maneira contínua. A Escritura não deixa espaço para o homem deliberar a respeito de questões autônomas, de questões a respeito de escolha. A Escritura não lida com esses valores, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso impede o homem de ser responsabilizado? Claro que não. É necessário entender a dinâmica criacional, porque o Eterno cria o mundo, como ele cria o mundo, como é o Olam Hazé, o mundo presente, por que o Olam Hazé está aí com tanto sofrimento e dor e adversidade, qual é a nossa missão em relação a ele. E devemos nos perguntar, até quando nos limitaremos e limitaremos outras pessoas por causa da nossa ignorância? Ignorância é burrice que relata Shimon de Israel? Não. Conforme definição, a ignorância é um estado de quem não tem conhecimento, cultura, por falta de estudo, experiência ou prática. Ou seja, é um estado de quem não está a par da existência ou ocorrência de algo. A pessoa está ignorando a existência de um princípio maior do que aquele que foi apresentado a ela. E de repente, a questão da soberania divina, que deveria ser uma luz diária, que na verdade é uma luz diária, de repente, para alguns perfis se torna um artigo de luxo, uma questão profunda, uma coisa de filósofo. O Epícoro, o Pelágio, o Armínio, o Calvino. Legal. E a Torá? Porque todos esses personagens que citamos nasceram muito tempo depois. A Escritura, a Torá, a lei divina, já tinha estabelecido, de maneira histórica, inclusive, ou seja, é aferível historicamente, antes dessas pessoas, como as coisas são na realidade objetiva. E não, a Escritura, a lei divina, não está preocupada com a realidade idealizada. Aliás, uma suposta realidade idealizada pelas pessoas. Uma realidade onde temos escolhas e o Eterno não dita todas as coisas, só as mais importantes. Ele dita seu casamento, seu trabalho, a marca do seu carro, mas ele não se preocupa com o seu cotidiano, segundo a visão torta dessas pessoas. Esse comportamento se assemelha àquelas pessoas que idealizam, por exemplo, relacionamentos. Quando eu casar, quando eu tiver um parceiro, ele tem que ser assim, assado. E a pessoa às vezes morre sozinha, às vezes Shalom, Deus nos livre. Porque idealizou coisas que não existem, pessoas que não existem, relacionamentos que não existem, amores que não existem, responsabilidades que não existem. Não conseguiu abandonar o príncipe encantado em cima de um cavalo e ficou sozinho. Ficou sozinho ou sozinha. Não conseguiu idealizar, não conseguiu olhar a realidade objetiva, aliás, e trabalhar em cima daquilo que temos. Trabalhamos com o que temos. Aí, quando alguém traz esses assuntos à tona, em determinados circuitos vira persona não grata. Obviamente tem pessoas que admiram a verdade, mas em determinados circuitos surgem logo os comentários. Lá vem o cara, lá vem o grupo de novo falando de ser luz, lá vem eles falando da soberania divina. Algumas pessoas não percebem que os grandes homens que elas escutam
não são grandes de fato. Eles não sabem do que estão falando, não têm domínio de causa. São apenas homens comuns, com uma certa visibilidade, com uma certa proeminência na sociedade. Você já reparou no fenômeno? Às vezes uma pessoa super graduada, por exemplo, em engenharia, ela se propõe a falar de algo que ela não domina, às vezes é catastrófico. Pode ser um especialista em determinada área, mas não conhece nada em outra. Mas às vezes um público que ela tem acredita que ela tem a capacidade de falar, deliberar sobre outro assunto e ela não tem. A gente vê isso muito, por exemplo, no meio da fama. Às vezes a pessoa é um bom ator, uma boa atriz, mas não entende nada de política. E mesmo assim as pessoas tendem a acreditar a esse atriz, a essa atriz, a esse ator, uma propriedade que ela não tem. Aconteceu, em 2015, um evento onde Umberto Eco, um grande escritor do nosso tempo, ele recebeu um título de doutor honoris causa em comunicação e cultura na Universidade de Turim, lá na Itália. Esse escritor e filósofo italiano ele discursou dizendo que as redes sociais haviam dado voz a uma legião de imbecis. Legião essa que antes era restrita a um bar depois de uma taça de vinho. Pessoa que usa drogas começa a falar besteira, em outras palavras. Uma legião de imbecis, antes restrita a um bar e depois de uma taça de vinho sem prejudicar a coletividade. Ou seja, ele está falando que antes essas pessoas tinham suas conversas, seus disparates, suas viagens, mas eram limitadas a um ambiente, por exemplo, de bar, de uso de droga coletivo. Afirmou ainda, e eles não prejudicavam coletividade, segundo o Umberto Eco. Afirmou ainda que eles eram imediatamente calados, né? Alguém ouvia alguma atrocidade, até interrompia eles, falava, cara, isso é uma besteira e tal. Mas agora eles têm o mesmo direito à palavra do que um prêmio Nobel. E que o drama da internet é que ela promoveu a pessoa sem capacidades, ou seja, às vezes, nas palavras do Umberto Eco, um verdadeiro idiota da aldeia, é o bobo da corte da aldeia. A internet promove o bobo da corte aldeia ao portador da verdade. E isso diz respeito ao texto que a gente leu de Shor HaShalir. Às vezes o filósofo, o pensador, ele se embriaga com soberba. Por isso diz o texto que a gente leu. Shor HaShalir dizia, o emissário Paulo dizia, quem és tu? Em outras palavras, quem és tu para tentar mudar a ordem das coisas que estão aí muito antes de você nascer? O Eterno, quando ele vai trazer luz a alguns temas para Jó, para Iov, ele pergunta assim, ó, Jó, onde você estava quando eu fiz tal coisa? Onde você estava? Porque pelo jeito que você coloca as coisas, quando eu fui criar o mundo, eu peguei alguma referência com você. Em outras palavras, na cabeça de muitos, quando eu fui criar o mundo, eu peguei referência com algumas pessoas, eu não sabia o que fazer. É isso que essas pessoas dizem ao não reconhecerem o real alcance da soberania divina. Não com palavras, mas com omissões. Elas dizem, não, Deus não sabe fazer. Ele está precisando aí de uma consultoria da humanidade. Aliás, ele nem precisa, ele nem é soberano. Pelo que eu entendo, ele faz algumas coisas e outras ele deixa na nossa mão, porque ele confia na gente. Onde estaríamos se assim fosse? É uma reflexão que todo Beneior, todo filho da luz tem que fazer diariamente. Onde estaríamos se de fato as coisas estivessem nas nossas mãos para deliberarmos como quiséssemos? Imagina, onde estaríamos? Aliás, se estaríamos em algum lugar. Parece que não há limites para a irracionalidade humana em relação ao tema. Mas, com certeza, não há limites para a soberania do Eterno. Pode procurar no YouTube vídeo que trata do tema da soberania do Eterno na internet. Todos esses vídeos invariavelmente estão repletos de comentários indignados em relação ao planejamento do Eterno. Bom, se ele planeja, ele é um mau engenheiro. Se ele planeja, ele não sabe planejar, não. Isso para não falar as coisas mais baixas que dizem. Só que aí, de repente, você coloca uma lupa na vida dessas pessoas que estão atacando a soberania do Eterno. Aí você identifica rapidamente que a pessoa não fez e não faz nada para a sociedade em que vive. Ela não toma parte em nada. Ela só reclama. Ela está fazendo o que aqui? Ela é um agente de quê? De luz ou de trevas? Será que ela não é integrante do mal que ela tanto odeia? Da parte adversa que ela tanto odeia?
Existe um personagem chamado Agente Smith no filme Matrix. Ele tem uma fala sobre como a humanidade ela age. Ela chega num lugar, com parte da humanidade age, ela chega em um lugar, destrói tudo que pode, fala mal de tudo, zoa o plantão, deixa um rastro de destruição, como se fosse um vírus. Obviamente, essa crítica não se aplica, aliás, a toda a humanidade, mas a alguns perfis. E esse perfil, reclamante, indefinido, caluniador, antes de deitar todo dia ele faz a mesma oração clássica, aquela oração clássica do ateu da internet. Deus, eu sei que você não existe, mas a culpa é sua. Aquela coisa bem paradoxal, bem infantil, das pessoas que não têm maturidade para lidar com a realidade objetiva. Na psicologia, na psicanálise, o indivíduo que tem baixa resistência à adversidade tem sempre outras comorbidades psíquicas. A pessoa que ela está bem com a sua psique em dia, ela consegue transformar a adversidade, a dificuldade em algo produtivo. E esse padrão não é observado só clinicamente. Ele é observado em todos os aspectos da vida. Tem um filósofo nosso, se não me engano é o Pondé, que ele diz que é mais fácil não acreditar em nada, não acreditar em Deus, não acreditar em Hatat, em pecado, porque ele precisa estar bem com a sua consciência antes de dormir. Fingir que o pecado não existe, que Deus não existe, torna o dia dessas pessoas, de alguns perfis, aparentemente mais fácil. Mais uma vez, nunca é sobre o que as pessoas dizem, é sobre o que elas omitem. Se você procurar a fonte de insatisfação em relação a muitas pessoas em relação a Deus, você vai encontrar na própria pessoa severos e diversos déficits em relação à produtividade, em relação à visão de mundo. Um abismo chama outro abismo. Observa como as maiores lições de ânimo e continuidade, de persistência, às vezes que a gente vê na internet, são de pessoas em situação de privação, de necessidade. Aí, de repente, vem uma pessoa perfeita, com tudo no lugar, com toda a sua saúde em dia, e usa essa força, essa perfeição do seu corpo, esse dínamo, para falar mal do eterno e do seu mundo. O que será que falta a esses perfis? Vamos para as escrituras para entender, para finalizar a conclusão do nosso estudo, algumas características presentes nas pessoas que de maneira contundente, de maneira repetitiva, costumam pormenorizar, tentar descaracterizar a soberania divina. O texto está em Jó, capítulo 39, verso 1. Diz o seguinte: Você sabe quando as cabras montesas dão à luz? Você está atento quando a gazela tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Você sabe em que época tem crias? Elas se agacham e dão luz a filhotes, e as dores se vão. E seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes, partem e não voltam mais. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem lhe soltou as cordas? Eu lhe dei o deserto como lar e a terra salgada como habitação. E ele, o jumento selvagem, ri da agitação da cidade. Não ouve os gritos do tropeiro, não está nem aí. Vagueia pelas colinas em busca de pasto e vai em busca daquilo que é verde, ou seja, ele só quer encher a barriguinha dele. Você conhece pessoas assim? Será que o boi selvagem consentirá em servir a você e em passar a noite nos coxos do seu curral? Você conseguirá prendê-lo com cordas e uma vala? Ele irá atrás de você, arando os campos? Você confiará nele por causa da força que ele tem? Deixará a cargo dele o trabalho pesado que cabe a quem? Que cabe a você? Pode confiar nele para recolher o seu trigo e ajuntá-lo na sua eira, ou seja, para fazer o trabalho do Aharit Hayamim, de juntar as pessoas, as ovelhas perdidas dos últimos dias, das nações? Você pode confiar em qualquer perfil para fazer isso? A avestruz bate as asas alegremente, embora nem a sua plumagem nem as suas asas possam ser comparadas à da cegonha. E ela, a avestruz, abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça. E esquece que algum pé poderá esmagá-los, ou seja, os ovos, ou de que algum animal selvagem poderá pisoteá-los.
Ela maltrata os seus filhotes como se não fossem dela e não se importa de ter trabalhado em vão. Afinal, mesmo que ela não ligue, convenhamos, para os seus filhotes, ela teve um tempo até produzir os filhotes. Ela teve alguns inconvenientes ao ter os filhotes. E ela não está nem aí para esse trabalho. E o versículo 17 nos diz por quê. Isso porque Deus, o Eterno, lhe privou de sabedoria e não lhe concedeu bom senso. Contudo, quando ela se levanta para correr, ela ri do cavalo e do cavaleiro, ou seja, ela é veloz. Esse texto, ele é extremamente esclarecedor e importante para a nossa paraxá, porque ele identifica alguns elementos criacionais que trouxemos aqui. E ele demonstra que o Eterno, ele tem um controle absoluto sobre a sua criação, porque o projeto é dele. Desde a cor da camisa até o animal que não tem bom senso e pisa nos próprios ovos, o Eterno está lá. E ele enfatiza uma qualidade desse ser que não tem senso, que não tem bom senso, que não está nem aí para os filhotes, que maltrata os filhotes. O Eterno diz o seguinte: contudo, quando ela se levanta para correr, ri do cavalo do cavaleiro. Ou seja, eu criei ela muito rápida, eu criei ela muito ligeira. Eu criei essa criatura controversa, muito verborrágica. Eu criei essa criatura caluniosa. Eu criei esse indivíduo, essa pessoa que é boa em retórica, que é boa em iludir as pessoas. Eu criei o vigarista. Eu crio o enganado e o enganador, conforme diz o versículo. Alguém mudou os hábitos da avestruz? Alguém levou a avestruz para Harvard, para Cambridge, para a PUC, para a UFRJ, e ensinou ela boas maneiras, conscientização social, e ela agora trata os filhotes bem? Não, ela é o que é. Ela é uma força da natureza, criada pelo Eterno. Tem suas qualidades, tem seus defeitos. É extremamente importante visualizar a criação em seu formato real, não no formato idealizado. Quem é que não aceita? E ouve Jó capítulo 2, verso 10. E ele, Jó, lhe disse: você fala como qualquer mulher vergonhosa falaria. Aceitaremos também o bem de Deus e não aceitaremos o mal? E apesar de tudo isso, Iov, Jó não pecou com seus lábios. Em outras palavras, cresce, para de ser imaturo. Então Deus só é Deus quando a sua vida está em alta, quando está tudo bem, quando vai tudo bem. Que maravilha! Quando há adversidade, quando o dia mal alcança a pessoa, Deus deixa de ser Deus? O seu planejamento é abalado? Ele parte para um plano B em relação à sua vida? Ter em Salmos 39, verso 9. Emudeci, ou seja, restringi minha boca, e para não abrir para reclamar de nada, pois tu fizeste tudo. Emudeci minha boca, emudeci, e minha boca não abri para reclamar de nada, pois tu fizeste tudo. Aqui temos o salmista reconhecendo que o Eterno não fez uma coisa, ou duas, ou três, ou participa de metade das coisas, ou de grande partes das coisas. O salmista conclui dizendo: pois tu fizeste tudo. Lamentações, capítulo 3, verso 38. Ora, não é pelas ordens do Altíssimo que procedem tanto as desgraças como as bênçãos? Como uma pessoa que lida com livre-arbítrio, com escolha, com o homem no controle das coisas, consegue lidar com esses versos? Ela não lida. Esses versos atropelam ela. E enquanto ela não reconhece essa realidade na vida dela, ela vai sofrer em alguma intensidade, em algum setor da sua vida, porque está faltando conteúdo. Conforme a gente trouxe em outras parashot, às vezes você pode estar doente no hospital sem amparo médico, e você pode gastar seus últimos minutos implorando
para que a criação, para que pessoas que não estão nem aí para você te ajudem. Mas quando você reconhece a soberania divina, você sabe quem manda no hospital. E você sabe quem é o verdadeiro dono do hospital e você não perde tempo. Você não passa por maus bocados buscando ajuda onde você não vai conseguir. E para concluir o nosso estudo, a frase final é que o tzadik, a pessoa íntegra, tem satisfação com o man, ou seja, com o maná que vem dos céus do Shamayim. Ou seja, ela tem satisfação com a medida da provisão que vem dos céus. O Olam Hazé é um local difícil, mas ele é um local temporário. O mundo presente dará lugar à era messiânica. E esse mundo tem uma formatação diferente. Há mais de 150 versículos nas Escrituras que dizem respeito à aniquilação dos maus. Imagina aquela pessoa íntegra, justa, que você conhece, que nós conhecemos. Imagina essa pessoa multiplicada por 1000. Imagine que os ímpios serão extintos. Como seria um mundo assim? Hoje temos referencial no Olam Hazé, no mundo presente, de como é o mundo, enquanto os agentes do adverso estão em maior número e agem com mais intensidade. Mas e no Olam Rabá, no mundo vindouro? Essa é a esperança e o guia de ação que o eleito deve ter em sua vida diariamente. Ele não pode se prender ao aspecto transitório do Olam Hazé, do mundo presente. Ele tem que focar na sua missão em relação ao mundo vindouro. Tem que acender uma luz por vez a cada dia da semana. E este, amigos, foi o estudo aprofundado da Parashá Beha'alot-Ha, que é a Parashá de número 36. Eu vou colocar na descrição desse episódio os links e referências. Vou colocar também o nosso repositório de arquivos, de áudios sobre a soberania divina. Não deixe de escutar também. Nos acompanhe nas redes sociais. Se inscreva no canal do YouTube. Também, se puder, deixar uma avaliação lá no Spotify é muito importante para nós. Visite também nossas páginas no Facebook. Shalom, shalom, amigos. Lehitraot.